o comando da elite global corresponde, a melhor maneira de defini-lo é aquilo que um autor, Nicholas Hager, chamou de um sindicato. O que é um sindicato? É um grupo de pessoas, ou um grupo de grupos, que se reúne para a consecução de objetivos considerados vantajosos para todos eles. Se você ver qual é a constituição do sindicato, você verá que na origem dele estão famílias como Warburg, Schiff, Onassis, Rothschild, e que no prosseguimento, vamos dizer, essas famílias, que são dinastias, eu disse que vamos dizer, um dos agentes históricos possíveis são as dinastias, então elas têm uma estrutura dinástica e o sindicato como um todo também tem uma estrutura, vamos dizer, de um consórcio de dinastias, se aliaram com outras famílias, com outros grupos, que hoje se reúnem principalmente no grupo Bilderberg. Então, perguntemos, quem são os membros do grupo Bilderberg? Você pode procurar, isso você encontra na Wikipédia, a página da Wikipédia está todos os nomes lá. Está uma pesquisa muito bem feita, eu não sei quem fez, mas está muito bem feita. Se tiver dúvida, você pega o livro do Daniel Stulin. Você vai ver que das centenas de membros do grupo Bilderberg, ou seja, centenas de representantes de dinastias, só 20% são americanos. O país que mais tem membros no grupo Bilderberg é Portugal. O grupo Bilderberg foi fundado por um príncipe holandês. E as famílias que estão lá, a maior parte é europeia. Ora, você pretender que esta elite global represente o interesse nacional americano é absolutamente ridículo. Você não vai dizer que os Rothschild são patriotas americanos. Você não vai dizer que o Onassis é um patriota americano. Você não vai dizer que o Giovanni Agnelli, da Fiat, é um patriota americano. E assim por diante. Então, o sindicato é uma entidade supranacional. E ele se utiliza dos estados que ele consegue dominar ou influenciar como instrumento das suas ações. De tal modo que a responsabilidade recaia sobre o Estado e não sobre esta entidade que está por trás, que é o grupo. Ou seja, mesmo quando você usa um Estado como instrumento de uma ação que vai contra os mais óbvios interesses nacionais da nação representada, esse Estado e essa nação levarão a culpa. Agora, por exemplo, estão usando o Estado americano para derrubar governos ou laicos ou inócuos do Oriente Médio e substituí-lo por governos da fraternidade islâmica, que é claramente anti-americana. Então, a ação é manifestamente contra os interesses nacionais. E, no entanto, quem levará a culpa da ação? O Estado e a nação que foram usados como instrumento. O verdadeiro agente histórico aí não é o Estado americano, nem o Estado português, nem o Estado... é o sindicato, minha gente. O sindicato se forma no século... Veja, as dinastias consideradas em particular existiam desde muito antes. A dinastia Rothschild se forma no século XVIII. E atravessou muitos estados, agiram ali no estado, no antigo regime, no estado napoleônico, etc. E continua aí. Tudo isso já foi para o breve, Napoleão já foi embora, o antigo regime acabou, e os Rothschild estão lá, em Pave do Colosso. Não é isso? Então, o sindicato se forma no fim do século XIX, agregando essas várias famílias, tá certo? De modo a que pudesse precisamente transcender a esfera de ação dos estados e jogar com os estados como se fossem peças no jogo de xadrez. Então é só você ler a lista de quem são os membros do sindicato e você vai ver que a pretensão de que isso representa o poder nacional americano é absolutamente ridícula, é pueril. Então esta é a verdadeira constituição do poder que está ali. É um poder dinástico,
constituído um agrupamento de umas 300 famílias, vamos dizer, cujos membros, geração após geração, continuam fiéis aos mesmos objetivos, enquanto as nações e estados se desfazem, sobem do mapa e adquirem outras formas. Se você vê, por exemplo, as transformações do Estado americano, o Estado americano mudou um bocado, mas o sindicato continua lá impávido colosso. Ele é o agente histórico. O agente histórico tem que ter durabilidade e constância para acima das formações jurídico-políticas nas quais ele se expressa, nas quais ele se manifesta e que ele utiliza como seus instrumentos. É uma coisa tão simples isso. Então, eu acho que esse termo, muito do que o Nicholas Hager encontrou, eu não conhecia Nicholas Hager, foi um leitor que me sugeriu algumas semanas atrás, e imediatamente comprei 2 livros dele e li. O livro não acrescenta muita coisa, mas que a gente já sabia sobre Nova Ordem Mundial, mas ele tem este mérito, ele descobriu o termo. Né? Qual é a entidade? A entidade chama-se o sindicato. Note que syndicate em inglês tem um sentido diferente da palavra sindicato em português. Sindicato em português você lembra logo de sindicato de trabalhadores, essa coisa toda. Mas sindicato de trabalhadores, como por exemplo, sei lá, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, nos Estados Unidos se chama union. Né? E syndicate se refere mais ao sindicato patronal, sindicato das empresas. E ele não chamou de union, chamou de syndicate. Então seria como se fosse um sindicato patronal. São os patrões do mundo. Né? Então este é o verdadeiro agente. Veja, este pessoal está continuamente em contato, trocando ideias o tempo todo. Eles têm centenas de think tanks trabalhando para eles. Eles compraram metade dos intelectuais do mundo para trabalhar para eles. Né? Então, a intensidade da sua comunicação interna transcende a intensidade das comunicações internas de qualquer governo do mundo. E isto permite que tenham uma ação continuada ao longo dos tempos. Que eles possam formar o plano, colocar o plano em movimento, corrigir os defeitos, adaptar o plano às mudanças de situação, e assim por diante, e agir com uma continuidade, uma constância admiráveis. Né? Enquanto os observadores bocós ficam olhando para os estados e os governos para ver quem é que está agindo por trás. Ninguém está agindo. Quando eu leio isso, eu lembro do versinho do Antônio Machado: a distinguir-me paro la voce de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Quer dizer, você está vendo as vozes dessas várias nações, etc, etc, para por trás que é só a voz do sindicato. Eu não digo que eles têm o poder total, não tem. Eles encontram resistência e dificuldades formidáveis. Eles já levaram muita entortada ao longo do tempo. Muitos dos seus planos, que já eram para estar realizados há 30 anos, ainda estão se arrastando. Mas tem um poder formidável. E o seu principal poder é que não tem uma identidade jurídica pela qual ele possa ser responsabilizado pelos seus atos. Ora, vamos dizer, desde que existe o mundo, né,